Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos nossos colegas e amigos, o professor Marco Antônio Melo, professora Soraya Simões, professor Felipe Berocan Veiga e a prata da casa, professor Vinícius Neto, todos aqui conosco para realizar uma palestra sobre um clássico dos trabalhos no campo da antropologia urbana, Quando a Rua Vira Casa. Para nós, esse lançamento tem um especial significado pelo fato deste projeto, desta pesquisa ter sido realizada no Instituto Brasileiro de Administração Municipal, no Centro de Pesquisas Urbanas, coordenado pelo professor, arquiteto Carlos Nelson Ferreira dos Santos, uma referência para a nossa escola. Então, portanto, este relançamento tem um significado absolutamente especial para nós, por tudo que Carlos Nelson representa para a identidade da nossa escola. O professor Vinícius fará uma introdução em que ele realizará uma interlocução entre os estudos que ele vem desenvolvendo, Quando a Rua Vira Casa, o pensamento, a obra de Jane Jacobs, professor Felipe e professora Soraya, que redigiram a apresentação da mais recente publicação, da 4ª edição de Quando a Rua Vira Casa, farão comentários sobre essa apresentação que foi redigida. E, por último, o professor Marco Antônio Melo, que ao lado do professor Arno Vogel e do arquiteto Orlando Molica, o arquiteto Orlando Molica falecido. Professor Arno Vogel não pôde estar presente, infelizmente, nesta apresentação. O professor Marco Antônio Melo fará uma exposição sobre esta pesquisa, Quando a Rua Vira Casas, e o seu significado. Então, é um prazer tê-los aqui, tenho certeza de que teremos uma tarde e noite memorável. Obrigado. Só mais um detalhe. Agradecer a presença dos colegas que estão aqui e do professor Ulisses Magoulas, que durante anos contribuiu muito para a nossa escola, e ele é o cineasta desta instituição já há muitos anos, com uma obra que será consagrada no futuro, temos toda certeza. Vinícius, por favor. Ok. Eu agradeço por essa apresentação e, na verdade, eu quero, sobretudo, agradecer pelo convite do professor Melo para participar desse debate, dessa discussão, desse relançamento, né, de um livro que é um clássico na nossa disciplina. E eu vou ser, na verdade, breve, quer dizer, eu vou trazer alguns itens, assim, iniciar por uma reflexão sobre o próprio, né, o status do livro na disciplina, vamos dizer assim. E, enfim, refletir um pouco sobre questões como essa. E eu queria abrir com uma pergunta. Livros importam? Livros importam? O quanto livros importam? Um livro pode contribuir para mudar um contexto, uma realidade, vamos dizer assim? A gente que, né, nós estamos aqui, os colegas da mesa, colegas que estão aí na própria plateia, a gente vive uma espécie de esforço cotidiano, e a nossa resposta, a resposta que a gente precisa acreditar é que sim, quer dizer, livros importam, livros vamos dizer assim, ao mudarem a forma como alguém pensa, trazerem informações novas, contaminarem com uma outra visão, mudam posturas, mudam ações, vamos dizer assim. Então, nós temos uma fé, acho que nós compartilhamos uma espécie de fé na importância e no poder que o livro tem, né? E nós temos na mão aqui um livro que atingiu, vamos dizer assim, tal lugar na nossa disciplina que, enfim, décadas depois, né, do seu lançamento, quer dizer, é um trabalho feito inicialmente como um relatório, publicado em 81, quer dizer, depois ele é publicado nessa versão como livro, e vai se projetando
no tempo. Eu mesmo, assim, para mim, a própria presença minha nessa mesa, ela é curiosa para mim mesmo, ela me deixa, enfim, me impressiona, vamos dizer assim. Eu conheci o livro quando era um graduando, nos anos 90, de arquitetura e urbanismo no sul do Brasil, né, em Porto Alegre, e o livro se fazia ouvir, o título do livro é tão emblemático, né, tão intrigante, vamos dizer assim, então corria, vamos dizer assim, estava no ar, de certa forma, e nós tínhamos contato com esse trabalho já naquele momento. Eu, como um graduando em arquitetura, curioso, vamos dizer assim, pelas relações entre sociedade e espaço, isso, na verdade, esse interesse se mantém para mim até hoje. É o que me trouxe até essa escola em particular, que tem esse perfil, essa espécie de vocação, esse eixo tão forte de estudos em direção às preocupações sociais e enxergando o espaço e a cidade como, vamos dizer assim, parte do coração, então, da vida social. Então, esse interesse que estava iniciando naquele momento, lá estava esse livro, né, entre os títulos que estavam compondo, vamos dizer assim, esse início de um conhecimento e de um imaginário para mim. Anos 90, eu saio para fazer faço mestrado lá mesmo no Rio Grande do Sul, saio para me doutorar, retorno anos depois como um professor no universidade particular, lá no Sul também. E meus colegas usavam o livro como referência e indicavam para seus alunos o livro como referência. Já naquele momento, a Unicinos tinha na sua biblioteca, mas também, enfim, as cópias eram escassas, mas o interesse estava lá. E eu lembro, assim, vivamente, uma colega minha, Clarice Marasquim, hoje professora da Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, como a gente chama, a Clarice, minha colega mais madura, mais experiente, me falando do livro, estou indicando, né, quando eu vou para casa. Então, enfim, estava naquele bastante seleto grupo de livros que compõem assim o interesse e, eu diria, o imaginário da nossa disciplina hoje no Brasil. É uma das expressões assim mais vivas, tá? Eu vou agora mencionar alguns itens, quer dizer, eu estava lendo por exemplo, relendo, na verdade, a excelente introdução do Felipe e da Soraya para a 4ª edição que vocês têm em mãos hoje, disponível aqui, nesse lançamento, que faz... Eu não vou, naturalmente, entrar nas descrições que a apresentação faz, mas uma das coisas que ela faz é contar um pouco desse contexto, quer dizer, o contexto da etnografia urbana, como ela estava, vamos dizer assim, surgindo, e aí os meus colegas que vêm dessa disciplina, vamos dizer assim, dessa área de estudos, têm muito mais propriedade para dizer o quanto esse trabalho instala no Brasil essa preocupação. Uma questão que eu colocaria e o professor Mello vai poder, né, certamente discorrer a respeito, quer dizer, há uma crítica de trabalhos etnográficos que não colocam o espaço no seu coração, a cidade é uma espécie de pano de fundo, e esse trabalho ele evita essa espécie de superficialidade. É um trabalho onde o mundo social, a vida social, a forma de vida social e o espaço são vivos, né? E são realmente entrelaçados. Com grande minúcia, quer dizer, com grande atenção, como é a característica do olho do etnógrafo, do olho do antropólogo, da antropóloga, com grande minúcia, onde nenhum detalhe é pequeno demais para ser desimportante, para ser ignorado. Então, esse olho para as minúcias é parte da riqueza desse trabalho aqui. Para um pesquisador como eu, que tenho... vamos dizer assim, eu tenho interesse, como eu falei, na relação entre sociedade e espaço. A minha entrada é muito mais sociológica, quer dizer, ela é menos minuciosa, dá menos atenção aos eventos, vamos dizer assim, que em algum momento se chamou de uma microsociologia, via Goffman, né, esses eventos do cotidiano. Então... eu lembro uma conversa com o meu orientador de doutorado, ele dizia: Vinícius, serias um pesquisador muito melhor se lesse antropologia.
E ele não estava errado. De fato, esse olho do antropólogo, ele é capaz de mostrar a importância das coisas, como lá a própria introdução coloca, os eventos e as ações, os gestos, as situações que nós naturalizamos e passam, vamos dizer assim, a se tornar invisíveis na nossa atuação. Então, esse livro traz certamente um marco da etnografia urbana no Brasil. Eu acho que isso é além de discussão. Colocaria as minhas fichas de ser um trabalho que realmente instaura, né, ajuda a instalar essa prática de pesquisa. Queria ressaltar o primor do trabalho empírico, né, um estudo de grande envolvimento com o contexto, que aí sim eu acho que é uma diferença, por exemplo, entre uma leitura talvez mais sociológica, que olha para estruturas, para sistemas e relações que extrapolam o contexto, que conectam contextos, e um trabalho empírico que tem uma imersão muito grande lá no contexto. Então, esse livro faz isso. Ele traz, então, esse rico tecido social e espacial de duas áreas muito emblemáticas, né? Duas áreas emblemáticas. Primeiro, o Catumbi, e meus colegas vão falar sobre o status, a condição do Catumbi naquele momento da pesquisa, num contexto de um urbanismo, vamos dizer assim, de uma modernidade no urbanismo que vinha nos conquistando, né? Eu vejo aí, o Jerônimo falou no paralelo com a Jacobs, e talvez a gente pode especular a respeito. Eu só posso especular porque, na verdade, eu tenho um contato. Eu conheci o professor Mello há não tanto tempo atrás. Nós tivemos algumas horas, né? O professor Felipe também, tivemos umas horas ótimas juntos. E aí eu fico curioso para ouvir mais e aprender mais, porque tem, de fato, muito a ganhar ao ouvir esses colegas. Mas há um paralelo aqui entre aquele contexto, aquele momento, e esse contexto lá da obra jacobsiana, que estava enfrentando um Moses, né, um Edward Moses, o urbanista, esse planejador urbano, que, vamos dizer, epitomizou, assim, ele cristalizou uma tendência de um urbanismo vertical, né, vertical impositivo, autoritário, tecnocrata, pseudo-cientificista, quer dizer, baseado, na verdade, em teorias normativas, mas que tinha uma roupagem de um rigor científico. Certamente não era o caso. Então, aquele conjunto aquele movimento da teoria de resistência a essa invasão do cotidiano urbano por essa ideologia poderosa, né, de decretar áreas como obsoletas, áreas como defasadas, nocivas ao social, etc. Quer dizer, e há uma reação no mundo das ideias, no mundo da teoria, né? E nós temos aqui na mesa o privilégio, assim, de ter o professor Mello como alguém que representa esse movimento no nosso contexto, e aí o paralelo vem com o contexto da resistência que uma Jacobs também simboliza lá nos Estados Unidos, né, em Nova York. Bem, e o estudo também faz, então, mergulha nesse tecido, né, das trocas, das práticas coletivas que estão lá expressas naquela morfologia particular daquele bairro, na diversidade daquela morfologia, na diversidade daquelas atividades que vocês tão bem mapeiam aqui, que o professor Mello e seus colegas, o Arno Vogel e o arquiteto responsável pelas ilustrações, o Molica, que não está mais, né, conosco. Então, quer dizer, então essa riqueza está capturada aqui nesse texto, nesse volume. E aí nós temos esse confronto, né, com a morfologia e o urbanismo planejados, obcecados pela aparência de ordem, que também chegou ao Brasil, e o estudo usa como um caso de controle, vamos dizer assim, um estudo de controle, o Selva de Pedra, essa área emblemática no Leblon,
E aqui vale a pena também a gente colocar mais uma nota. Assim, agora eu vou fazer umas notas mais, não confessionais, mas quase, assim, quer dizer, o quanto esse estudo, por exemplo, inspira, inclusive inconscientemente, assim, práticas de pesquisa posteriores. O método que utiliza o confronto, o contraste entre áreas distintas, entre morfologias ou tipologias ou formas de vida distintas, olhar para o espaço buscando pistas, buscando traços materiais, né, de práticas que são voláteis, que são que desaparecem no tempo e no espaço, quer dizer. Então a forma de pesquisa pelo contraste, então é algo que eu, por exemplo, faço hoje, quer dizer, a gente teve uma pesquisa longa há poucos anos em que a gente contrastou também morfologias muito distintas. Então o espírito desse trabalho segue nos informando atualmente, né? A gente usou outros métodos, não foram métodos etnográficos. Nós, por exemplo, fomos para, enfim, usamos recursos quantitativos, estatísticos, mas o espírito e a preocupação em capturar, vamos dizer assim, essa relação fugidia, difícil, né, e encantadora, vamos dizer, entre o mundo social e a sua espacialidade é comum. Isso nos aproxima, assim como tenho certeza muitos de nós aqui dentro. Essa escola certamente respira muito esse espírito. Bom, a gente também tem curiosidade em relação a discutir os achados, quer dizer, os achados que o livro faz, as inovações que o livro oferece, e aí o professor Mello vai ter muito a nos dizer. E eu queria encerrar colocando, voltando a essa questão do clássico, né, do livro, que se torna um objeto tão conhecido e tão apreciado. Assim, eu estava pensando, quando eu estava nos últimos dias a respeito desse nosso evento, que eu pensava sobre esse livro, pensava nesse status e o quanto isso representa para uma autora ou para um autor, quer dizer, quem se dedica a tentar descrever o mundo aí fora, como ele nos envolve, capturar de alguma forma isso, capturar pelo texto. A carreira acadêmica gira muito em torno disso, quer dizer, capturar o mundo aí fora, traduzir pela palavra ou pelas imagens ou enfim, por recursos da linguagem, materializar isso, comunicar isso na forma do ensino. Isso nos ocupa. E conseguir oferecer um texto que é lido, né, que é lido por tanta gente, na forma de um objeto do livro, quer dizer, que pode viajar e ir para lugares que o corpo do autor, os corpos dos autores não vão chegar. Quer dizer, isso é uma coisa fabulosa em si. E o clássico é uma espécie de unicórnio, vamos dizer assim, é algo que todo autor, toda autora adoraria ter na sua trajetória, ter uma trajetória coroada por um livro que vai ser lido por décadas. Então, acho que isso é um motivo de um tremendo assim, orgulho que o Mello, né, e o Arno devem sentir. Então, eu estava pensando que livros estendem, na verdade, né, a presença dos seus autores, vão a lugares onde os autores não podem chegar, materializam esses significados que ocupam esses autores interpretam e criam. E eu estava eu lembro com frequência da frase de um sociólogo chamado Niklas Luhmann, que é muito distante da etnografia, né? Ele é um sociólogo de sistemas. E o Luhmann falava que consciências não morrem. Ele falava que consciências vivem nos significados que produzem, né? Então, enquanto um livro como esse circular, as consciências dos seus autores vão estar vivas conosco. E esse livro vai ser lido em décadas por vir. Você que vai falar. Só para encaminhar agora, agradecer ao professor Vinícius pelas suas considerações
E passamos agora aos nossos colegas e amigos, professora Soraya, professor Felipe, eu não sei qual a decisão, talvez, que vão exatamente... Vamos falar sobre essa nova apresentação da 4ª edição, que foi um trabalho que eu creio que valorizou muito algo que já tem um valor enorme, que foi descrito por Vinícius, e com você. Obrigado, professor Jerônimo. Queria agradecer a presença de todos os colegas aqui, professores e estudantes da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, da PUC, professores e colegas da UERJ que estão aqui também presentes. Queria agradecer a presença de todos e dizer que é uma satisfação muito grande para mim participar de mais um lançamento e mais um debate sobre esse livro, que é um clássico dos estudos urbanos e que tem fundamentalmente como um aspecto importante o fato de ser um livro em favor da cidade. Então, a nossa apresentação, que eu escrevi com Soraya, começa justamente descrevendo como os livros urbanos, os livros sobre cidade em geral, e essa é uma perspectiva muito interessante, quando a gente vai considerar que a área de estudos em antropologia urbana é uma área relativamente muito recente, porque somente em 1968 surge um livro com esse título, Urban Anthropology, organizado por Elizabeth Eddy, nos Estados Unidos, o que não deixa de ser emblemático, o fato de que justamente esses livros que tomam a cidade como tema central, como é o caso de Dead and Laugh of Great American Cities, de Jane Jacobs, e de vários outros livros, partem de uma perspectiva. E essa perspectiva, ela é uma perspectiva implicada numa relação direta com as cidades, do ponto de vista de tomar partido em relação à cidade, em relação ao urbano. Então, a cidade considerada como uma atualização de uma forma cultural, certamente a forma cultural mais complexa que o homem já criou, em todas as dimensões que nós podemos pensar, portanto, um objeto de apreensão extremamente difícil e complexo por sua diversidade e por sua variação permanente, tem nesse aspecto um ponto que nos pareceu marcante ao elaborar essa apresentação. E isso tem a ver justamente com a descrição sobre os diferentes pontos de vista que os autores tomam sobre a cidade a partir da obra de Anselm Strauss, que num livro sobre as representações sobre o urbano vai considerar justamente como a cidade é objeto da mais ampla e variada gama de representações, e o antropólogo, a antropóloga, o sociólogo, o urbanista, o arquiteto não estão imunes diante dessas representações, e seus produtos também resultam em perspectivas críticas a propósito da cidade, a propósito do urbano. Então, por isso, Anselm Strauss escreve que os livros sobre cidade são sempre livros engajados, têm um partido, tomam fundamentalmente e trazem fundamentalmente parte do sentimento dos autores sobre o que são as cidades, o que são os bairros, o que são as ruas, declinando nas múltiplas escalas do que é uma cidade, que é um dos aspectos mais importantes da metodologia trazida de uma maneira muito sofisticada e muito inovadora por esse livro para a antropologia brasileira. E aí, justamente, é que nós nos deparamos, e propositadamente trouxemos como um título, a título de provocação, o título dessa apresentação da 4ª edição se chama Uma Luz no Fim do Túnel, um jogo de palavras buscando não só esclarecer os contextos de uma pesquisa urbana específica e realizada numa determinada época por um conjunto de pesquisadores de áreas diferentes, que resultou num relatório, e depois esse relatório resultou no livro, e o contexto que envolveu a instituição que propôs essa publicação, que foi
o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Uma instituição que também tem uma história que nos foi fundamental também remontar para poder contar essa história. Então, eu e Soraya, ao elaborarmos essa apresentação, a gente procurou, né, seguindo justamente a ideia da elaboração de romance proposta por Humberto Eco, de que era preciso reconhecer, né, todos os aspectos que formavam o mosteiro para poder escrever a história de um romance a propósito desse lugar. E assim, de uma maneira também análoga à própria produção do romance, a gente procurou também fazer uma etnografia, ou melhor dizendo, uma genealogia de uma pesquisa acadêmica, mais uma pesquisa acadêmica realizada no contexto de uma instituição que era um órgão privado. E isso é importante esclarecer, porque o nome pode nos levar a crer que o IBAM era um órgão público, né? Mas o IBAM era um órgão privado e um órgão especializado em consultoria de estudos urbanos e de estudos regionais. Um órgão que foi criado em 1952, portanto, que é um momento em que o modernismo estava em voga, estava no auge, e o desenvolvimentismo também em termos políticos, em termos também da própria concepção das cidades, estava produzindo uma série de transformações. Esse próprio instituto vai também passando por uma série de mudanças internas, sobretudo a partir da criação, em 1968, do Centro de Pesquisas Urbanas, o CPU, que foi inicialmente coordenado por uma socióloga, Ana Maria Brasileiro, e que em 1976, década a década, declinando, né, passa a ser coordenado por um arquiteto e urbanista que também teve sua formação como antropólogo, que foi o professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos. Então, isso é interessante, ou seja, esses bastidores da pesquisa, foi muito importante para nós remontarmos e colocarmos no papel, justamente para chamar a atenção desse contexto de uma pesquisa que foi financiada pela FINEP, que era a financiadora de estudos e projetos, mas que se diferenciava das pesquisas que eram feitas no IBAM naquela época e no CPU, porque essas outras pesquisas eram pesquisas, sobretudo, encomendadas por órgãos públicos. Dentro desses órgãos, por exemplo, entre essas pesquisas, existem 3 extremamente importantes que também têm uma relação direta com a própria formação dos quadros de professores da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, né? Porque dessas pesquisas, por exemplo, participou nossa professora Maria Laís Pereira da Silva, na coordenação, por exemplo, e na participação direta das pesquisas que fizeram os projetos relacionados à constituição do metrô, a construção do metrô, que é justamente uma pesquisa de 1977, né, chamada Subsídios para a Ação Imediata do Governo visando ao impacto do metrô. Depois, uma outra pesquisa extremamente importante, que foi uma pesquisa em 14 volumes realizadas para o BNH, chamada Avaliação de Programas Habitacionais de Baixa Renda. E, finalmente, uma pesquisa que foi a primeira vez que a Light, em parceria com o IBAM, fizeram uma pesquisa voltada para a eletrificação de favelas, né? Chamada Avaliação dos Programas de Eletrificação Social de 1985. Então, toda essa história é interessante recontar também, porque tem a ver com a participação de professores da Escola de Arquitetura, e que depois se tornaram professores, como foi também o próprio caso do professor Jerônimo Leitão, que participou de uma série de outros projetos. Então, esse projeto chamado Apropriação de Espaços de Uso Coletivo em um Centro de Bairro na cidade do Rio de Janeiro, que foi um projeto concebido em 1978, ele foi proposto por Carlos Nelson e inicialmente reformulado, a pedido de Carlos Nelson, pelo professor Arno Vogel, que era já a essa altura seu colega, foi professor aqui da Escola de Arquitetura e Urbanismo, quando o curso de arquitetura ainda estava submetido à Escola de Engenharia, né? E o professor Melo foi convidado pelo professor Arno, como sendo os 3 colegas, tanto da Universidade Federal Fluminense, o professor Melo era professor da área de Antropologia Cultural do Departamento de Ciências Sociais,
naquela época. O professor Arno Melo e Carlos Nelson eram colegas de diferentes anos de entrada do mestrado em antropologia do Museu Nacional. Então, essa pesquisa ela tem também outros encontros institucionais interessantes para a gente poder compreender justamente os meandros da elaboração dessa equipe, da qual fizeram parte outros arquitetos, como Orlando Molica e Sérgio Pel, que tinham não só sua formação em arquitetura e urbanismo na UFRJ, como eram também, principalmente Molica, professor da Universidade de Santa Úrsula, que foi durante muito tempo uma referência importante na formação da arquitetura no Rio de Janeiro. E também fizeram parte da pesquisa um estudante de arquitetura que atuou como fotógrafo ao longo da pesquisa, chamado Paulo Pavel, e duas especialistas em educação, duas pedagogas, que eram professora Magali Alonso de Lima e como era o nome da outra, não? A outra professora era Magali não me lembro da outra, enfim. Zilda Clarice Martins Nunes, né? Eram as duas professoras que fizeram